Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. De volta com o tema que o zoroastrismo e o cristianismo criaram o inferno. Esta é a última parte. Já agradeço a todos os queridos irmãos pelas suas visualizações, também pelos novos irmãos que se inscreveram nesse canal. Sinta-se à vontade, sinta em casa, sejam todos bem-vindos. Esta é a última parte. O zoroastrismo com o cristianismo criaram o inferno. Zoroastrismo e cristianismo criaram o inferno. Já agradeço mesmo a todas as suas participações. Aproveite, inscreva-se, você que vai cair de paraquedas, inscreva-se nesse canal e dê o seu like, compartilhe estes ensinamentos, estes conteúdos nas suas redes sociais, nas plataformas digitais como Facebook e outras plataformas para levar esse conhecimento, esse conteúdo maravilhoso que nós estamos ensinando aqui, as histórias que estão registradas nesse conjunto de livros que a Sociedade Bíblica Brasileira deu um nome de Bíblia Sagrada. Nós aqui temos que contém a palavra do verdadeiro Deus. Então, essa é a última parte. Nós estamos falando do inferno, estamos falando do Sheol, inferno. Essas palavras são diferentes. Sheol não é inferno dentro da crença dos verdadeiros israelitas. Os verdadeiros israelitas nunca acreditaram em nenhum inferno espiritual. Na crença dos abramitas e dos israelitas, nunca existiu inferno, nunca existiu lago de fogo, nunca existiu juízo final, nunca existiu sofrimento. Também nunca existiu bonzinho e nem malzinho. Nunca existiu Caim nem Abel. Mas o zoroastrismo, depois do século V, eles criaram tudo. Inventaram uma invenção, criaram a morte espiritual, criaram o inferno e o cristianismo no século 313, depois de Cristo, assinou embaixo, junto com as mitologias gregas. Tá bom, abençoados? E com os romanos também. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo... Vamos ler primeiro aqui para nós ter um entendimento. Vamos deixar um pouquinho para nós ler depois. Jeremias, vamos ler Jeremias no capítulo de número... Eu marquei aqui os capítulos aqui para nós acompanhar a leitura, porque eles gostam de ler a Bíblia. Os Bíblia gostam da palavra de Deus e diz que Deus falou. Para eles, Deus escreveu a Bíblia. A própria mão de Deus escreveu. Por isso que eles afirmam que é a palavra de Deus. E quando nós chegamos aqui e falamos que o narrador que inventou a história, eles chamam nós de herege, de ateu, de céticos, e que nós não estamos respeitando a palavra de Deus. Mas eu já falei, o canal Yahushua Reina para Sempre usa fé, razão, ciência verdadeira, coerência, e vamos mostrando estes conteúdos para vocês. Jeremias, essa história na tradição está, eu acredito, pode deixar na mesa, mas eu acredito que está antes do século V, antes do exílio babilônico. É uma história que aconteceu ali dentro de Cananeia. Aconteceu com os verdadeiros israelitas. Eles, não propriamente os israelitas. Eu não acredito que os cananitas eles faziam sacrifícios humanos. Mas também pode ser uma história criada, falada, que eles faziam, né? Pode ser também, mas eu particularmente não acredito
que os cananeus, os israelitas, faziam sacrifícios humanos, faziam sacrifícios, sempre fizeram de animais com seus deuses, tá bom? E Jeremias capítulo 7, versículo 31 diz assim, 32, Jeremias 7, 32 diz, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pastos às aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém espantará. E farei cessar na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra tornará em desolação. Nós temos aqui uma palavra de juízo sobre a então Canaã, que aqui é Canaã, é Jerusalém. E dentro da tradição está acontecendo algo que eu falei que pode ser sacrifícios humanos, mas é mais sacrifício de animais. Então, nós vê que é um lugar, não é um lugar chamado espiritual, criado depois do século V pelo Templo de Jerusalém. Inferno. Esse pega-se uma doutrina de uma religião chamada Zoroastruta e eles emendam, inserem-se, né? Eles mudam as religiões, eles mudam a religião, desculpe aqui, muda a religião dos israelitas, obrigando-os a seguirem a doutrina de Zoroastro. Os irmãos estão entendendo? Porque eles eram politeístas. Então nós vemos um lugar que não é inferno espiritual. Aqui não é inferno espiritual. Aqui era um lugar físico fora de Canaã, aonde era colocado ali todo o lixo daquela sociedade, da população. Quando morria os animais, para não entrar em estado de putrificação, era colocado ali fora dos muros, né? E era queimado, era alimentado com enxofre, como combustão hoje, e ali colocava os corpos daqueles que praticavam aquelas maldades. Então eram colocados ali. E ali, aquela tradição foi passada de geração em geração, chegou no Jesus histórico, e Jesus histórico usou muito este lugar para mostrar o que? A morte biológica, não a morte espiritual. Tá bom? Então, hoje esse lugar no Estado de Israel, o Estado de Israel criado em 1948, com a ajuda de Oswaldo Aranha, é um lugar turístico. Lá nós conhecemos Tel Aviv, é um lugar turístico onde que os turistas de outros países vão ver aquele lugar. É como crematório, era como crematório, né, para colocar os corpos. Né? Então nós vamos entendendo que era o lugar, não tem nada a ver com inferno espiritual. Tá bom? Então vamos adiante. Agora nós temos algo muito interessante, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 9 e 10. Vamos lá, 1 Coríntios 6, rapidinho, quero terminar com 30 minutos. Fazer essa conclusão básica para nós terminar aí com 30 minutos. 1 Coríntios, o narrador leva o nome de Shaul, Paulo, né? Mas vamos ver isso aqui para nós ter um entendimento maravilhoso. 6, 9 e 10 de 1 Coríntios diz assim: não sabeis que os injustos
não hão de herdar o reino de Deus? Ponto de interrogação. Então nós temos aqui uma doutrina do apóstolo Paulo, que leva o nome do apóstolo Paulo. Então ele está, na sua doutrina, ensinando que já existe um bem e existe um mal. Existe um Deus do bem e existe um Deus do mal. Nós já vamos vendo e entendendo que aquele que leva o nome do apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, já vamos entendendo que não foi revelado nada para ele. Esse narrador, que os irmãos em graça da fé fundamentalista, que tem o apóstolo Paulo como seu mestre, né? Nós conhecemos a história, nós estamos vendo que para este apóstolo Paulo não está sendo revelado nada do verdadeiro Criador. Ele está copiando aquilo que já estava escrito nos livros arianos. Por quê, Fernando? Porque ele já se fala de bem e de mal, dualismo. Na doutrina dele já se fala de reino de Deus, juízo. Fala-se de Adão, Eva, Caim, Abel, descendência da mulher, descendência da serpente, morte espiritual. Você está entendendo, abençoado? Vamos se aprofundando. E aí veio o zoroastrismo, depois assinado pelo cristianismo com a ajuda da Grécia, com a mitologia da Grécia, veio as suas mitologias dos deuses, do juízo final, de muitas ressurreições, da morte espiritual, da história do primeiro homem e da primeira mulher como literal, da serpente, da morte espiritual, e vamos chegar lá. Então, ele diz, no versículo 10, aqui aqueles que são donos de catedrais, fundadores de igrejas, instituições, eles usam muito este capítulo e estes versículos para fundamentar a sua fé no cristianismo. Eu vou repetir, no cristianismo, na doutrina do cristianismo. Isso aqui é doutrina do cristianismo. Não é de Jesus, não. Não é do Deus verdadeiro, não. Não é do Jesus histórico, não, 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 não. Vamos lá. Ele diz, versículo 10. Não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Essa palavra não erreis é não pequeis. Não pequeis. Não erreis. Aí ele diz, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós estamos aqui se aprofundando, 14 minutos já. Ele está falando, ficarão de fora do reino de Deus. Primeiro, ele está falando de reino de Deus. Ficarão de fora do reino de Deus. Segundo, ele não está falando de inferno espiritual. Não está. Terceiro, ele não está falando de Sheol, lugar dos mortos. Não. Ele está falando, quarto, do reino de Deus. Vamos prosseguindo aqui. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse,
capítulo 21, 8. Vamos ver que o narrador que leva o nome de João, ele vai falar. Olha só. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número... Eu coloquei aqui na lousinha porque os Bíblias gostam. Os fundamentalistas, os Bíblias, né? Os místicos. É a palavra, você tem que mostrar na palavra de Deus. Então eu coloquei aqui uns capítulos para que os irmãos entendam, né? Para os irmãos ler texto e contexto, com cuidado, com cautela. Apocalipse 21, versículo 8, diz: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu vou, depois que terminar essa série, esta é a última parte, eu vou estar falando sobre a morte espiritual. Vamos entender, estudar se esta tal morte espiritual existiu para os israelitas, abramitas, os nossos ancestrais, se isto é uma verdade ou é uma maior mentira. Eu já vou falando para vocês que é a maior mentira. A Bíblia contém narradores que contaram mentiras. A Bíblia tem narradores que usaram metáforas, usaram simbologia, usaram plágios, copiaram, leram uma mitologia e escreveram no hebraico, no yiddish, no aramaico, no grego e principalmente cristianismo. 313 depois de Cristo. Já tinha copiado do zoroastrismo. E agora, nós vemos o livro que leva o nome de João, nós vê que este capítulo e esse versículo já tem zoroastrismo, já tem Zoroastro, já tem religião zoroastruta. Mas será se Deus revelou mesmo? Vamos lá. Ele diz que ficarão de fora. Ele não está falando naquilo que eu falei. É a mesma coisa de 1 Coríntios. É reino de Deus. Entenderam, abençoado? Ele está falando de reino. Ficarão de fora. Ficarão de fora quem? Os mauzinhos. Fernando, quem é os mauzinhos? Os mauzinhos é a história inventada que eu ensinava aqui, os descendentes de Caim. Estes, para o cristianismo e para a doutrina do segundo templo, é Caim, descendente de serpente. Mas, Fernando, mas me fala um negócio, eu não estou entendendo isso aí. Pois bem, quem que é os mauzinhos? Doutrina de Zoroastro, doutrina Zoroastruta. O deus do bem, chamado Ahura Mazda, e o deus do mal, chamado Aritimã. Aritimã era um deus do mal, que eles, os sacerdotes, depois do templo 5, eles inseriram Caim. E o deusinho do bem, Ahura Mazda, Abel. E inventaram
Quem? Adão, Eva, a serpente. Já ensinei isso aqui no canal, você pode estar vendo. E o que o Apocalipse está mostrando? A revelação é que o Deus do mal, dentro da doutrina zoroastruta, religião de Zoroastro, os fariseus se venderam, a doutrina do segundo templo, está mostrando que este Deus aqui é o Aritimã, Deus do mal, Angra e Amarru. Por quê? Porque este lança no inferno. Este lança no inferno. Então, quem é que ele lança no inferno? Aqueles que são os fornicadores, os incrédulos, né? Aí colocaram ainda feiticeiro, que coisa, né? Os idólatras, que coisa, né? Pois se eles, os verdadeiros israelitas, eles eram monolátricos, eles eram politeístas, aí olha só, abençoado. E todos mentirosos, a parte será no lago de fogo, que arde como enxofre. Aí nós lemos lá em 1 Coríntios 6,10, que leva o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dos irmãos da graça. O apóstolo que Deus revelou a graça de Deus para ele. Ai, abençoados, abençoados. Aqui é plágio dos livros arianos. Lago de Fogo aqui é de lá, é da doutrina zoroastruta, inferno. Prosseguindo agora, para nós terminar. Apocalipse 20:14. Vamos lá. Apocalipse 20:14. Um pouquinho para frente, Apocalipse 20:14, já terminamos agora. Estou mostrando. Eu estou mostrando a Bíblia. Estou mostrando a Bíblia. Está escrito. Te dá legalidade para mim, eu vou mostrar, vou te corrigir na palavra de Deus. Seu ateu, agnóstico. Outrora, eu ficava pensando que os agnósticos eles estavam certos de buscar mesmo, de saber mesmo, de estudar mesmo, de se aprofundar mesmo, para encontrar onde é que está o erro. Tem que encontrar, tem que buscar mesmo, tem que saber se foi falado aquilo ou se não foi, se no original está ou não está, onde está mais próximo, o que está errado, o que está contraditório. Estão certos. Agora ficar com uma fé baseada na palavra de Deus. Não é na palavra de Deus, é na palavra do narrador. É na palavra do narrador que escreveu, abençoado. Não é na palavra de Deus. O narrador inventou Adão, inventou Eva, inventou a serpente, inventou Deus e está controlando. O narrador inventou Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. E você está afirmando que é a palavra de Deus. Se você é fundamentalista, aquele irmão fanático, né? Não é. Aqui não é um canal para você, porque a sua fé vai ficar abalada. Mas aqui nós vamos levar os queridos irmãos para a verdadeira fé, para o verdadeiro Deus. Apocalipse 21, versículo de número 14. Está ali no quadrinho. Diz assim. Vamos ver se é isso mesmo. 20:14, isso mesmo. 20:14. E a morte e o inferno, a morte, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
segunda morte. Olha aqui, abençoado. Esse Deus da revelação que leva o nome de João, seja ele simbólico, metafórico, o livro do Apocalipse, as 7 igrejas, eu já fiz uma série aqui quando eu comecei, a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Tem algumas coisas que são das tradições antes do templo do século, quando começou lá no 1 até o 5, antes da construção do templo. Não estou dizendo que a Bíblia está toda cheia de mitologia. 50%, 60% é mitologia, 40% não. Mas tem algumas tradições que eles copiam, fazem ficções que existiu lá no passado. Como a antiga serpente. Quando a gente ensinava, eu ensinava o diabo, a antiga serpente lá de Apocalipse 12, né? Aparece muitas coisas ali dos impérios, do momento, dos reis. Vamos prestando atenção, abençoado, entendendo. Aí, o que eu aprendi? Que foi escrita depois do ano 70, no 100 depois de Cristo, 90 depois de Cristo. E aí a gente entendia que não, que foi escrita antes, no momento que está acontecendo a história que foi escrita. Então, essas coisas nós temos que observar na história. Então, quando você lesse do templo de Jerusalém, lá no templo de Zorobabel para frente, ali já é outra religião. É uma religião obrigatória judaica. Dali para frente, do século V, já é uma religião que os sacerdotes que se venderam para a religião do zoroastrismo se venderam para o profeta Zoroastro com o partido dos fariseus, obrigando eles irem a Jerusalém, matar animais, fazer sacrifício substituto, porque eles inventaram a história do primeiro homem, da primeira mulher, da serpente, de Caim, de Abel. Eles inventaram. Não foi Deus que desceu do céu, mandou escrever como eu ensinava. Moisés, escreve aí. Não foi, abençoado. Moisés, foi assim que aconteceu. Escreve assim, Moisés. Não, abençoado. Ali foi mão dos narradores. Depois, eles fizeram aquela história. Eles pegaram a história que aconteceu de um homem lá na antiga Suméria, está registrado nas tábuas sumerianas. Eles pegaram uma história de um homem e de uma mulher das mitologias há muitos anos, há séculos. Aí os sacerdotes escreveram a história daquele homem para eles tentar descobrir como foi a criação verdadeira, não a criação simbólica de Adão e Eva e a serpente. Não. Entendam isso aqui, abençoado. Eu não estou espiritualizando nada. Eu acredito na essência de Deus. Eu acredito no Criador. Eu acredito que o Criador criou Judá, criou Canaã, criou Judá, criou o homem, criou a mulher, mas não como está narrado. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, fala-se de uma batalha do bem contra o mal. Mas aonde estava escrita essa batalha do bem contra o mal? Aonde estava escrito? Aonde tiraram isso? Foi uma revelação de Jesus? Ah, Fernando, foi uma revelação. Você não leu lá na Está escrito, Fernando. Deixa de ser ateu. Está escrito que Jesus apareceu lá para João. Mas, meus queridos e abençoados irmãos, vocês que têm cérebro, têm entendimento, têm fé, razão, sabedoria, coerência,
Vamos deixar esse negócio espiritual um pouco de lado. Vamos ter um pouco de razão. Vamos ter um pouco de razão. Essa batalha de Satanás com Deus, este Deus é o Deus que eles plagiou, copiou do Deus Ahura Mazda, copiou o ser espiritual do Deus Arimatimã, porque antes da construção do templo eles eram deuses Elohims. Elohims em cima, Elohims embaixo da terra. Isso é que eles acreditavam. Não existia malzinho nem bonzinho. Não existia abençoados. Não existia morte espiritual. Não existia pecado original. Não existia segunda morte, nem juízo final. Existia os deuses, não existia mal e bem. Um Deus do bem, um Deus do mal. Todos os deuses faziam o bem e faziam o mal. Isaías 45, 7. Então, quando nós lemos 1 Coríntios, 2 Coríntios, quando nós lemos as 13 cartas ou 14, que ele chama cartas paulinas, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós não temos certeza que o Jesus histórico falou aquilo que o narrador escreveu. Temos certeza? Não adianta vir para cá refutar o Fernando com versículo. Me refuta com toda a história bíblica. Então, diz que ficarão de fora. Aí eles pegam a doutrina de Constantino, do cristianismo, e criam-se o inferno espiritual. E eu já falei na terceira parte que os bons vão para o céu e que os maus vão para o inferno, porque tem um Deus do mal e tem Deus do bem. E interpretam, leem a mitologia, uma história criada de Adão, Eva, a serpente, a morte espiritual, a condenação, o juízo final, o reino de Deus. Termino agora. Inferno é do zoroastrismo, religião zoroastruta. Juízo final é de Zoroastruta. Em Romanos 14, 7, está falando, Romanos já termina capítulo 7. Vamos ver se é isso mesmo, Romanos 14, 7 diz. Romanos 14, 7 diz. Porque nenhum de vós vive para si. Não, vamos ver se é isso. Se é Romanos mesmo. Vamos aqui para nós não perder. É Romanos 14, 17. Sobre o reino, né? Isso. 14, 17. Termina agora. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, alegria, na essência de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo. Então, o apóstolo lá em
1 Coríntios 6, 9 e 10, ele está falando não de inferno espiritual. Ele está falando não de bem e mal. Ele está falando do reino geográfico que estava a então Jerusalém, Yahushalaim. E aí, termina agora. O que eles ensinam? Eles espiritualizam e diz que o reino de Deus é todo o cosmo. Quando eles dizem que é todo o cosmo, quando não é todo o cosmo, todo o planeta, eles dizem que o reino de Deus é no atemporal. Segundo, atemporal. É invisível. E o homem que leva o nome do apóstolo Paulo III, ele fala que o reino de Deus é o quê? É alegria, é paz, né? Como nós lemos, alegria no Espírito. É alegria em Deus. E aí, eles dizem, como nós lemos, 6:9, que aquele que bebe, se prostitui, bebe uma cachaçinha, uma 51, né? Um velho barreiro. Se for assim, tem uma denominação aí que tudo vai para o inferno espiritual. Vai sofrer com o capeta lá, porque bebe, é cachaceiro. É uma escolzinha que desce redonda. Mas só que ele não está falando de um reino invisível. Não está falando de um reino no atemporal. Não. Aqui, ó, ponto de interrogação. Que reino, Fernando, é esse? Que reino é esse? O reino que ele está falando é o reino que estava no lugar geográfico. Tirei o ponto. Era Jerusalém. Jerusalém era onde Deus governava. Lá estava o reino de Deus. Não era que aqueles que não vencesse, eles iam ficar de fora do reino. Você está entendendo, abençoado? O reino de Deus, quem era o rei? Termina agora. Quem era o rei da Babilônia? Quem era o rei de Babilônia? Nabucodonosor. Quem era o rei da Pérsia? Ciro. Quem era o rei? Quem era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. O reino era de Alexandre o Grande. Quem era o rei de Roma? César. Então o reino de Deus era a própria Jerusalém. Jerusalém era o reino que Deus estava. E Deus está lá agora. Deus está governando Jerusalém. Eu voltarei falando sobre a morte espiritual. Mais uma série de ensinamentos, não percam. E vou falar se essa morte é verdade ou é mentira criada. A morte espiritual. Então, quando você lê o reino de Deus, o reino de Deus era onde Deus governava. Se Deus não está governando mais, então não é reino mais. Não é o reino de Deus mais. O reino de Deus era um lugar geográfico. Era a então Jerusalém. A Jerusalém foi o quê? Destruída. Se a Jerusalém foi destruída,
Hein, abençoado? Deus está lá governando? Comida, filho, quero não. Não, Fernando, Deus está governando todo mundo. O mundo todo é o reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus, o meu reino não é dessa terra, desse mundo. Fica com a pulguinha atrás da orelha, porque você vai entender que nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, rejeitamos o Jesus da fé, o Jesus do cristianismo, o Jesus da palavra de Deus. Nós acreditamos no Jesus histórico, verdadeiro, não o Jesus da fé, o Jesus dos 4 evangelhos que eles escreveram, falando o narrador e afirmando que Jesus falou. O Jesus histórico falou as palavras. Mas será se ele falou? Será se saiu da boca dele? Ou se saiu da boca dos narradores? Das políticas ali, né? Das vizinhanças, das igrejas ali que estavam, das sinagogas, um contra o outro, a política. Vamos tentar acrescentar, vamos falar que ele falou isso, para dizer que ele era Messias. Será, abençoado? Você está entendendo, abençoado? Fernando, você está duvidando da palavra de Deus agora? Não, eu estou me aprofundando, eu estou pesquisando, tá bom? Eu voltarei. O reino de Deus era Jerusalém. Jerusalém. Era Jerusalém. Por isso eu vou voltar falando na morte espiritual. Tô indo. Paz e graça a todos.